Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ana Clara #Educa. E na aula de hoje nós iremos aprender sobre o ângulo inscrito, o que ele é e como é formado. E ao final da aula iremos também observar uma dica, porque ele tem a medida igual à metade do arco de uma circunferência. O ângulo inscrito é o ângulo cujo vértice pertence à circunferência e cujos lados são secantes à circunferência. Primeiro, temos que interpretar o nosso conceito de ângulo inscrito na matemática. O ângulo inscrito é o ângulo cujo vértice pertence à circunferência, ou seja, diferentemente do ângulo central, em que o vértice pertence ao centro da circunferência, o ângulo inscrito, o seu vértice irá pertencer à nossa borda da circunferência, que nós chamamos de arco, e cujos lados são secantes à circunferência. Como assim os lados são secantes à circunferência? Eles irão estar apresentados dentro da nossa área, o espaço pertencente à circunferência. Porém, as linhas, as retas que formam o nosso ângulo inscrito podem ser esticadas. Porém, o nosso ângulo será identificado sempre dentro da nossa circunferência. Por isso, dizemos que os lados, as retas que formam esse ângulo, são secantes à nossa circunferência, pertencem à área da circunferência. E agora iremos para a nossa dica. A medida do ângulo inscrito é igual à metade da medida do arco. Como já aprendemos na nossa aula sobre arco, corda e diâmetro, o nosso arco é o ângulo que está apresentado na famosa borda da nossa circunferência. E o nosso ângulo inscrito, por exemplo, temos que o arco mede 60 graus. O nosso ângulo inscrito será a metade desta medida, ou seja, 30 graus. Geometricamente, nós podemos representar esta observação da seguinte maneira. M, que significa a medida de um ângulo, ABC, que é o nosso ângulo A, B e C, que é 30 graus, o ângulo inscrito, é igual a 1/2, que também pode ser lido como a metade, da medida do arco AC, e será esta medida de arco. Portanto, como nós aprendemos e observamos, o que é o ângulo inscrito, cujo vértice pertence à circunferência e cujos lados são secantes à nossa circunferência, e que também a medida do ângulo inscrito é equivalente, é igual à metade da medida do arco, iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Calcule o valor de x. Letra A. Temos a nossa circunferência e está apresentado nesta figura um ângulo inscrito, cujo o ângulo é representado por x e a nossa medida do arco é 100 graus. Como sabemos, a medida do ângulo inscrito será sempre a metade do arco da circunferência. Logo, escrevemos que x, a medida do ângulo inscrito, é igual a 100 graus sobre 2. E, por fim, apenas fazemos a nossa divisão. 100 graus dividido por 2 igual a 50 graus. Logo, na nossa letra A, temos que x é igual a 50 graus. Letra B. Temos a medida do nosso ângulo inscrito, x mais 30 graus, e a nossa medida do arco da circunferência, 80 graus. Agora, não podemos dizer que x é igual a 80 graus dividido por 2, pois a medida do ângulo inscrito é x mais 30 graus. Por isso, escrevemos a medida do ângulo inscrito, x mais 30 graus, que é igual a metade de 80 graus. 80 graus sobre 2. Nós repetimos a medida que representa o ângulo inscrito, x mais 30 graus, e resolvemos a nossa divisão, que representa também o valor do ângulo inscrito, porém, o nosso dividendo é o valor do arco da circunferência, 80 graus.
e fazemos a divisão. 80 graus dividido por 2 igual a 40 graus. E, por fim, apenas resolvemos a nossa equação de primeiro grau normalmente. Isolamos a nossa variável e fazemos a subtração. 40 graus menos 30 graus igual a 10 graus. Portanto, na nossa letra B, temos que x é igual a 10 graus. Agora, iremos resolver as letras C e D da nossa atividade prática. Vem comigo! Letra C. Temos a nossa circunferência e temos dois ângulos. O ângulo A, que é um ângulo inscrito, e o ângulo B, que é um ângulo central. Primeiro, nós iremos determinar e indicar qual é a medida de ângulo do nosso ângulo, que é representado pela letra A. Se nós observarmos, o ângulo A é um ângulo inscrito e, por isso, nós iremos fazer a seguinte divisão para conseguirmos chegar no seu resultado. O A é um ângulo inscrito e 60 graus representa a medida do arco dessa circunferência. Como sabemos, o arco da circunferência é o dobro da medida do ângulo inscrito. Por isso, fazemos que A é igual a 60 graus sobre 2 e fazemos a nossa divisão. 60 graus dividido por 2 igual a 30 graus. Portanto, temos que o valor do ângulo A, que, relembrando, é um ângulo inscrito, é 30 graus. E, por último, iremos determinar o valor do ângulo B. Se nós observarmos, o ângulo B é um ângulo central, e o nosso arco desta parte da circunferência mede 70 graus. Como já sabemos e aprendemos na nossa aula sobre ângulo central, que inclusive eu irei deixar o link na descrição, todo o arco de uma circunferência é equivalente, tem a mesma medida que o ângulo central. Por isso, escrevemos que B é igual a 70 graus. Logo, na nossa letra C, temos que A é igual a 30 graus e B é igual a 70 graus. Agora, iremos para a nossa última questão. Nessa figura, nós temos que o ângulo A, é igual a 40 graus. Ou seja, quais serão os valores de B, C e D? Para conseguirmos resolver esta questão, que, relembrando, está por fora, é uma questão à parte da nossa atividade prática, temos que fazer as seguintes observações. O ângulo A pertence ao arco AB. O ângulo B também pertence a esse arco. E o ângulo C e o ângulo D também pertencem ao arco AB. Por isso, podemos escrever que A, B, C e D têm a mesma medida, 40 graus. Ou seja, A é igual a B, B é igual a C e C é igual a D. E todas essas medidas são iguais ao arco AB dividido por 2, pois todos esses ângulos são ângulos inscritos e o nosso arco é o dobro da medida desse ângulo. Ou seja, essas medidas são iguais ao arco AB sobre 2. Logo, podemos escrever que B é igual a C, C é igual a D, e essas medidas são equivalentes à medida de A, igual a 40 graus.
Então, nessa questão, temos que todos os ângulos, que relembrando, são ângulos inscritos, têm a mesma medida, 40 graus. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 4 sobre ângulo inscrito. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas. Até os próximos vídeos!